comigo, galera. Mais um dia que estamos juntos, comemorando o jubileu de prata da nossa profissão. 25 anos de educação física. E como não ter essa ilustre presença nesse mês? Trago para vocês hoje o professor Jorge Stanhilber. Bom dia, prazer em estar com vocês. É sempre não só uma grande honra, mas um grande prazer falar sobre a nossa profissão, falar sobre o que ela alcançou, onde ela chegou, de que forma que ela chegou. E é um orgulho ver onde ela está hoje, né? É um orgulho saber que ela está nesse patamar. Longa. Não podemos dizer que é fácil, mas é longo. Olha, eu digo o seguinte, qualquer coisa que você faça durante 25 anos bem feito, já é um grande lucro, já é uma grande satisfação e é uma grande alegria. E fazer parte disso, então, é uma emoção. Você que está assistindo, com certeza já viu esse rosto. Mas para que você que ainda não viu, o professor Jorge Stanhilber é o primeiro presidente do nosso Conselho Federal. Então, a história toda passa por esse bate-papo. Então, professor, agradecer demais a sua disponibilidade, abrir a sua casa para que a gente pudesse estar nesse momento trocando, presenteando os profissionais com esse bate-papo de história, né? Do que foi construído. E aí eu queria ir lá atrás, professor. Vamos lá atrás, antes da gente chegar no nosso jubileu. Como é que era o Jorge Stanhilber lá atrás? Como é que era essa criança? Bom, na verdade, essa criança foi fazer educação física como provavelmente, não sei se a maioria dos que estão nos ouvindo hoje, mas a maioria dos profissionais que se formaram até 1910 ou 9 tinha aquele problema. Vou fazer educação física, os pais não estavam muito satisfeitos com isso, não. Hoje eu acredito que é diferente. Mudou um pouco, né? Mas naquela ocasião, você fazer educação física, você vai ser professor, pô. Né? Tinha muito essa questão. E estava no meu sangue, estava na minha vontade, eu era esportista, enfim, gostava desse negócio, gostava de dar aula, gostava de dar educação física, mas eu não tinha a noção de que educação física, naquela época, era só escola. Na verdade é isso, era só escola. Até para explicar para quem está assistindo, né? A essa época era exclusivo de atuação na escola, né? Era para professor de escola. Professor de escola, você não tinha, quer dizer, poderia trabalhar em qualquer outro nível. Poderia trabalhar na academia, poderia ser técnico esportivo, poderia ser qualquer coisa. Mas a exclusividade da pessoa para ter o diploma era a escola. Então, se eu quisesse trabalhar na academia, podia. Se eu quisesse trabalhar o que quisesse. Mas não tinha que ter formação em educação física. Eu confesso que quando eu me formei, eu não sabia disso. Porque eu fiz educação física achando que eu estava fazendo sendo uma profissão igual a medicina, engenharia, arquitetura. Vou sair dali só o formado que trabalha com aquilo. Aí quando você chega no mercado de trabalho, né, a diferença entre você ser estudante e ser profissional é uma diferença muito grande. Eu confesso que foi um choque, né, naquela ocasião. Não, mas só a escola não, só pode trabalhar aqui, mas o sujeito ali do lado, que nunca fez nenhum curso, como é que ele vai trabalhar, que qualidade que esse sujeito tem. Vulnerável, né, esse mercado, né? Aí isso me chamou a atenção, me incomodou, eu fui pesquisar a respeito, aí descobri várias pessoas que falavam sobre isso, e disse, olha, não tem jeito, ou vocês realmente se equiparam às demais profissões e buscam uma regulamentação, né? Que aí vocês vão estar no mesmo patamar, ou vai ser só a escola mesmo, porque enquanto não tiver uma lei obrigando que a sociedade seja atendida por profissional de educação física, na área da academia, no clube, na atividade individual, seja lá o que for, não tem outro jeito. Professor, aí, só para ilustrar esse início de bate-papo, isso era que ano, mais ou menos? Nós estamos falando em 1969 e 70. Ou seja, a nossa profissão foi regulamentada em 1998. 98. Em 1970, vamos botar em média, foi quando o senhor teve o start dessa necessidade. Quando eu tive esse salto de sair da faculdade para lá, e aí, logicamente, você tinha que buscar alguma forma, fui buscar a Associação de Professores de Educação Física, eu sempre trabalhei muito com essa questão associativa, sempre gostei de trabalhar em grupos, envolver as pessoas, né? Ter uma causa, ter uma bandeira, e fiz disso uma causa, uma bandeira, né? Lógico que você foi estudar Pneus e Pena Marinho, conversar com o Manuel Tubino, ver como é que eram essas questões. Pessoas fracas, né? Lamartines, inclusive, então nós... E o pessoal dizia, olha, Jorge, tem que apresentar um projeto de lei, tem que formar tudo, tem que fazer uma formação, etc. Então,
fui trabalhando nisso ainda como ideia. Sempre era questão só de, não, olha, eu acho que tem que fazer, eu acho que tem que fazer. Quase que uma pesquisa de campo, né? Mexendo. As pessoas acharam, entendi. Mexendo. Olha, pessoal, não, todo mundo, sim, tem que fazer sim, mas faz você. Precisava ter um faz você. Entendi. Isso levou de 70 até 80 e poucos. Em 80 e poucos, para ser mais claro, 84, e aí já não foi para a minha iniciativa, mas iniciativa de professores, de um colega nosso de educação física no Rio Grande do Sul, apresentou um projeto, ele tinha um entrosamento político, só um plimpinho, naquela época a gente não tinha muito esse envolvimento político, né? A gente falava muito, mas envolvimento com a parte legislativa era praticamente zero. Na verdade, né? Mas a gente não tinha essa visão, a gente não tinha esse envolvimento na escola. Na escola você aprendia a dar aula, você era bom professor. Eu confesso que eu era um bom professor, aprendi a ser um bom professor e fui um bom professor. O resto você tinha que se virar lá fora. E fazendo um adendo para que a gente está acompanhando, não tinha tanto acesso, né? Nada, nenhum. Acesso à informação, isso era bem mais restrito, né? Tudo era datilografia, correio. Correr atrás. Não era fazer um grupo do WhatsApp, né? Não, muito menos Google. Pai dos burros, muito menos isso. Você tinha que ir na biblioteca buscar o livro, buscar enfim. Em 84, o Darcy Posa entra com um projeto de lei para regulamentar a profissão de professor de educação física. Tem uma história interessante, professor de educação física. E aí já estávamos, algumas associações, começando a amadurecer essa proposta de buscar regulamentação, e nós realizamos um evento em Minas Gerais, da Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física, para discutir muito essa questão. Isso em 84. Começar a fazer disso um volume, né? Em 84, isso. Em 84. Vamos dizer assim, deixar de ser só poeira, fazer disso realmente começar a virar muito fogo, começar a crescer, né? E aí uma pessoa que é muito pouco lembrada por nós, mas Inesio Pena Marinho, era um advogado, colega nosso de educação física, muito estudioso sobre isso, né? E ele esteve na reunião conosco e disse, olha, vocês não conseguem regulamentar a profissão de professor de educação física. Não tem como. É professor, né? Não tem como. Sim, mas e aí? Aí vocês têm que mudar o nome da profissão. Kinésio antropólogo. Kinésio antropólogo, nome lindo. O nome é espetáculo. Se você for olhar o que é, está perfeito para a profissão. E a venda do nome? Principalmente na área da saúde, né? E aí o pessoal se assustou, mas nós somos professores de educação física, nós gostamos desse nome. A essência não podia ser perdida, né? Está encravado em todos nós, até hoje. Até hoje, se você conversar, sou professor, gosto de ser professor de educação física, não é um problema nenhum. E aí foi a primeira discussão, resultado. Não quisemos sair, mas encontramos uma alternativa que é chamar de profissional de educação física. Não, profissional de educação física pode, porque já quebra, já não é só professor. Você vai ser um profissional de educação física, vai poder trabalhar em academia, vai poder trabalhar em clube, vai poder trabalhar nos hospitais, ou seja, vai dar uma abrangência à sua profissão maior, num conhecimento que nós temos, nós recebemos esse conhecimento na faculdade, né? Então nos dá essa condição. Agora, professor, eu acho interessante, essa sua fala é muito importante, porque eu já ouvi de algumas pessoas um certo incômodo, vamos dizer assim, de precisar falar profissional de educação física. E quando o senhor traz essa fala, esclarece que a nossa profissão é regulamentada por isso. O tamanho da importância desse nome, né? E essa é uma questão interessante, porque você imagina, em 1984, 85, né? Você começar a dizer, nós vamos chamar de profissional. Mas eu gosto de ser professor, pô. Sim. Não vou quebrar essa minha tradição de ser professor. Eu digo, pessoal, mas não tem problema. É tudo uma questão de terminologia. Vocês algumas vezes já viram alguma faculdade de dentista? Eu usava esse argumento naquela ocasião. Não existe faculdade de dentista. Você faz odontologia... Existe faculdade de odontologia. Mas você já foi algum odontólogo? Então, veja, não tem problema nenhum. Uma questão... Mas também teve que ser feito esse trabalho, né? Não, claro. Você começar a explicar. Mas veja, tudo na vida você tem que dar esse esclarecimento, tem que dar essa fundamentação. Você tem que ter a fundamentação. Mesma coisa, por que da regulamentação da profissão?
Não é porque é uma vaidade de um grupo, não. É porque a nossa profissão tem muito mais relevância e significância do que ela era apenas na escola. E pela segurança da população. Não estou tirando a escola, pelo contrário, a escola continua sendo essencial, fundamental, brigo por ela. Porque lá já estava garantido, mas né? tem mais. Exatamente. Mas nós somos mais do que isso. A sociedade precisa fazer mais do que isso. Ainda mais naquela ocasião, já estava quebrando aquela questão do exercício físico apenas para modismo, exercício físico apenas para estética, já estava muito enraizada a questão da obesidade, a questão do sedentarismo. Qual é a profissão que vai poder trabalhar nisso? Quem tem conhecimento para poder contribuir para uma saúde pública relacionada às questões do sedentarismo e obesidade? Somos nós. E nós temos que não só abraçar essa causa, mas lutar por ela. Então, é uma bandeira que nós realmente desenvolvemos, levamos, trabalhamos, enfim. Conseguimos daí sim um envolvimento maior de todas as associações daquela ocasião profissional de educação física que existiam, a federação, e a coisa cresceu. Mas tem aquela questão das oposições, né? Qualquer movimento tem uma oposição. Principalmente enraizado nas universidades públicas, que naquela ocasião eram os formadores de opinião, né? E que por tradição não queriam quebrar aquela questão e queriam que fosse sua escola. Mas o senhor identificava algum outro motivo ou era mais não, de tradição? O motivo principal é: queremos ser sua escola. Entendi. É aquele grupo que domina aquele espaço e quer ser sua escola. Não entendo que precise ter uma profissão para ir para as outras atividades. Olha o resultado que esse era o choque, sim. Era a discussão, era o debate que a gente tinha o tempo todo. Professor, não era só decidir fazer. Não era só convencer os parlamentares, não era só levar projeto. Sim. Né? O embate maior realmente se deu nesse patamar, né? Do grupo de pessoas que não queriam. Tanto é que quando, em 1989, quando nós conseguimos, veja, ficou 3 anos praticamente parado o projeto de lei. Nós conseguimos mexer. E esse do Rio Grande do Sul, Não, esse é o Rio Grande do Sul. Ele tramitou, conseguiu ser aprovado na Câmara, foi ao Senado. E aí esse grupo de oposição, que tem muito vínculo com o partido político, né, e tem mais expertise do que nós nessa área política, e que eles fizeram? Engavetaram o projeto. Já ficou 3 anos na gaveta. Aí no senador. Aí nós conseguimos, naquela ocasião, eu tinha muito contato com a vereadora Laura Carneiro, o pai dela era senador, né, e o senador Carneiro, muita influência lá. Eu mostrei para ela a relevância desse processo, o porquê do processo. Abraçou a causa direto, o senador também, tiraram da gaveta e aprovaram no Senado. Aí entra de novo aquela questão da falta de conhecimento político, né? Tinha sido um período em que já tinha sido eleito o presidente Collor. Não, perdão, o presidente Collor tinha sido eleito, o Sarney estava saindo, né? E nós sabíamos que provavelmente o Zico ou o Pelé seriam os futuros ministros do esporte. E achávamos que era uma boa ocasião. Onde é que nós pecamos? Que a gente não conhecia o trâmite legislativo. Não sabíamos que o presidente tinha 1 mês para vetar ou sancionar a lei. Achávamos que de repente poderia esticar até março e ir em frente. E aí não fizemos nenhum trabalho mais específico junto ao Sarney. O passo que a oposição fez e o presidente vetou. Então, a primeira tentativa de regulamentação da profissão de 84 até 90 foi bom. É aquilo que eu digo, tudo na vida tem uma razão de ser. Eu gosto muito da palavra que o professor, amigo, doutor Tubino dizia, né? Você tem que contextualizar. Tudo é uma questão de contextualização. Um determinado ano é importante, alguma coisa daqui a 10 anos não tem mais importância nenhuma, mas você tem que olhar não naquele ano, e sim o que era naquele momento. Um exemplo que ele dava era a calistenia. Hoje você não vai dar calistenia em escola, mas na década de 50 a calistenia em escola era fundamental e necessária. Então, é uma questão de contexto. Vou criticar o que foi feito em 50? Não, ao contrário, naquela ocasião foi fundamental. Então, eu penso Faz parte da evolução, né?
tudo faz parte de um processo de crescimento e desenvolvimento. Eu entendo assim, foi muito bom aquele momento ter acontecido, foi ótimo ter havido aquela envolvimento todo, aquela discussão toda, aquela briga toda, porque nos obrigou a amadurecer. Sim. Nos obrigou a buscar esse conhecimento que faltava. E nos obrigou a debater com o pessoal, buscar fundamentação e levar isso para a maioria dos profissionais, que nessa altura já a maioria já estava ciente de que seria um bom espaço. Nesse período que foi vetado, os movimentos continuavam acontecendo, ou não? Aí não. Aí houve uma situação. Em 90 foi aquela ducha fria. Sabe aquela ducha fria que estava todo mundo. Imagina opa, chegamos lá. Deve ter tido. Com certeza. Naquela época, em 90, todo mundo, vai ser agora. Não é não, acabou. Mas tem que fazer tudo de novo. Sim, que não tem outro jeito. Tem outro jeito. Aí, aquela esfriada, né? É aquele pessoal que não, eu sabia que não tinha, educação física não tem força para isso, educação física não é uma profissão que chegue a ter. Os profissionais desacreditaram, né? Houve uma parada. Novamente entra aquela questão do contexto da época. Foi o período em que começaram a surgir os bacharelados. Lembram disso? Os bacharelados nasceram em final de 80, mas começaram realmente a aflorar em 90 e poucos. Em 93 eu sou convidado para participar de uma encerramento de turma na Moacir Bastos, chamado pelo Rio de Janeiro, chamado pelo, naquela época o coordenador era o Wagner, o Sérgio Sartori, o Ângelo Vargas, enfim, trabalhavam, me chamaram, você não quer dar uma palestra aqui para nós? Mas vou lá, o maior prazer. Nesse momento, professor, o senhor já tinha uma identificação como uma liderança desse movimento, né? Já tinha essa visão. A questão da liderança, ela surgiu na medida em que você passou, eu passei a ser o difusor, o propagador, né? E o debatedor das questões. Eu tinha fundamentação para os debates, para a discussão da importância do porquê da regulamentação, né? E não apenas uma questão corporativa. Que foi uma questão que nós, quando saiu a regulamentação, vou chegar um pouco lá mais à frente, dizer que nós fizemos até um diferencial em todos os conselhos. É muito interessante essa história nesse sentido. Mas aí foi nessa reunião. Isso que ano? 1993. Fui na reunião, isso em final de 93. E falei sobre isso, papapá. E um aluno me pergunta, eram mais ou menos uns 90 alunos, professor, eu só sabia que nós estamos turma de bacharelado. Eu digo, realmente vou confessar a vocês que eu não sabia, porque para mim não faz diferença, licenciatura, bacharelado, é a mesma coisa, a mesma formação. Eu disse, pois é, mas pelo que o senhor nos disse aqui agora, o que nós somos? Pois é, se não tem regulamentação, é verdade. O senhor conseguiu responder? Respondi. Nada. Mas assim, na lata. Nada. Que é para assustar mesmo. Eu imagino o silêncio que imperou. Absoluto. Aquela de... Porque tem certa hora que você tem que dar um choque. Sim. Né? Para a pessoa entender... Isso eram formandos? Hein? Eram formandos? Formandos. Caramba. Formandos. É aqui, mas você tem que dar o choque para dizer o seguinte, olha pessoal, ou a gente se junta, ou a gente começa a buscar, ou a gente trabalha, ou... É isso aí. É mas qual é a saída? Aí entra a saída qual é? Aqui para isso. A saída qual é? Fazemos novamente um movimento, buscarmos parlamentares, enfim, né? E aí, mordido pela mosca azul de novo, né? Aí vieram os estudantes da Gama Filho, que também naquela tinha bacharelado, e os outros, mas pessoal, vamos fazer, então, começa aí um movimento dos próprios estudantes já preocupados. Começa a te empurrar. Entendi. Começa a te empurrar, né? E você é mordido pela mosca azul, já está aquilo no sangue mesmo, enfim. Aí juntei 2 ou 3 e disse, olha pessoal, agora tem o seguinte, vamos ter que pegar isso na unha, tipo aquele touro na unha mesmo e fazer acontecer. Vamos. Aí tive a oportunidade de conhecer o deputado Eduardo Mascarenhas, né? Era pré-eleição, né? A eleição seria em 84. Aí eu levei 84. Perdão, 94. 94, já passamos. 94.
Agora quem tem 94, perfeito. História. Não, data certa, 94. Aí foi procurado no início e disse, olha, deputado, temos aqui essa bandeira assim, assim. Aí você tem que naquela, né? É um corpo grande, hoje tem vários estudantes de educação física, tem muitos professores formados. Alguém precisa olhar para essa população. É um bom grupo eleitoral, pode trazer voto e tal, sabe? E a esposa dele era, aí aquela do interesse, né? A esposa dele tinha feito o curso de dança nos Estados Unidos e ele queria fazer a revalidar aqui, não estava conseguindo. Então ele aproveitou a oportunidade. Certa com a pessoa certa. Mas aí deu certo, ele apresentou o projeto, nós combinamos que se ele fosse eleito ele apresentaria o projeto, apresentou o projeto, isso em 95, dá entrada ao projeto de regulamentação da profissão, aí sim, profissional, educação física e tal. Aí entra aquela discussão toda, né? Aquele trâmite todo, se você apresenta um projeto de Mercedes e acaba saindo um projeto de trator, mas legislativo é assim, né? Você tem que estar lá o tempo todo. Série ali. E de 95 a 98, aquela mobilizar todo mundo, fazer acontecer. Que não aconteceu na primeira, né? A mobilização... Foi mais fraca, foi mais devagar, porque nós deixamos muito mais por conta das associações. Dessa vez nós resolvemos realmente assumir aquilo. Né? E já estava mais maduro, já tinha muito mais profissional de educação física e realmente a coisa surtiu um ótimo efeito, foi muito bom. Mais uma vez, por felicidade nossa, né? Quando o Congresso Nacional aprova, nós tivemos ali um trabalho hercúleo tanto da Laura Carneiro quanto do Bernard Hasman, porque nós conseguimos aprovar, depois de uma discussão com o PT, tira projeto, volta projeto, entra projeto, tem que fazer audiência pública, enfim, a história é longa, desse 95 a 98 é longa. Mas conseguimos fazer foram 3 anos intensos. Não, intenso, então é uma briga o tempo todo. Conseguimos aprovar no Congresso, foi ao Senado, e foi assim, chegou no Senado em junho, né? E naquele eleitoral você sabe como é que é o Congresso, só funciona uma vez por mês, né? Então nós tínhamos assim, antes das eleições, 3 meses para fazer um projeto tramitar no Senado, né? E naquela época o ACM Neto era o presidente do Senado. Ele disse, olha, é difícil vocês conseguirem passar por todas as comissões e tal, mas qual é a saída? A saída é vocês conseguirem que todas as lideranças aprovem que seja um voto especial, que não precisa passar pelas comissões e tal, enfim. Resumindo, nós conseguimos fazer isso tudo com a Laura Carneiro, com o Bernard Hasman, vamos até o final, todos assinaram e o projeto foi direto. Em 3 meses tramitou no Senado e foi para o plenário. Ainda assim, no plenário, tentaram derrubar o projeto. Por quê? Quais são as nuances possíveis dentro do Senado, né? Se no plenário, quando está discutindo a reta final, algum senador apresentar uma emenda, essa emenda for aprovada, o projeto retorna à Câmara. Aí começa tudo de novo. Então nós temos esse banho de água fria, ninguém ia segurar de novo. Então nós temos que estar vigilantes ali, porque apresentaram mesmo. Teve o senador Suplicy apresentou 3 emendas para mudar, para derrubar isso. E aí, no dia, de manhã ele apresenta, de manhã ali nós estamos discutindo, mobilizamos outros deputados, outros senadores, tudo bem, enfim. Finalmente, por competência, trabalho, etc., o Suplicy resolveu retirar as 3 emendas e a lei foi aprovada. Aí vai ao Fernando Henrique, né, que naquela ocasião já tinha um projeto, né, é só história mesmo, mas ele já tinha um projeto de que os conselhos deveriam ser entidades privadas e não entidades públicas vinculadas ao Ministério do Trabalho. Bate na mesa dele uma regulamentação de profissão, maravilha, vou aprovar agora. Aprovou e nos colocou como uma entidade privada. Ou seja, sem nenhuma subvenção, sem nenhum apoio, sem nada. Só está aqui, toma a lei e se virem. Vocês não querem? Agora tá aí. E aí consegue essa regulamentação. 1º de setembro, aprovada a regulamentação. Lógico, todo mundo, aí sim, regozijo, festa, fogos, artifício maravilhoso. É muito rico esse momento que a gente está podendo ter oportunidade, nos 25 anos da nossa profissão,
que os profissionais que estão assistindo, eles têm a chance de entender esse movimento, né? A gente está falando aqui de 28 anos de luta, né? Que o senhor lá em 70 teve essa chave, foi devagar, foi lutando, mas não foi algo... Eu achei muito bacana a sua fala, não foi algo que era porque o senhor queria, porque era porque era necessário, né? Pela segurança da população. E era para a profissão, veja, era uma segurança para todos nós, não era para mim. Sim. Eu já estava concursado, já estava dando aula, ia ser aposentado, estava tranquilo. Mas e a sociedade? Como é que fica a sociedade em relação ao trabalho? E esses profissionais todos estão sendo formados. Já naquela ocasião, tinha tido um boom de escola de educação física, né? Aí houve um intervalo. Até 89 houve um boom de educação física. Depois de 90, quando não houve regulamentação, diminuiu de novo. E aí voltou a ter outro boom novamente com a regulamentação. Mas veja, quantos formados em educação física, quantos profissionais estavam no mercado, né, com ótimo conhecimento, e estavam aviltados por conta de pessoas que não tinham nenhuma formação dando atividade lá. E aí o que me incomodava muito, eu sou um plim-plim, era de vez em quando encontrar no jornal, professor de educação física comete um acidente com um aluno, ou lesiona um aluno. Aí eu mandava sempre para o jornal, esse cara é formado? Ele é realmente? Não é, né? Porque todo mundo que vestia camisa, isso é uma questão que eu até não falei no início, mas a questão que mais me incomodava era isso. Qualquer pessoa de calção e camiseta era taxada de professor de educação física. Aonde estivesse, em qualquer lugar, você chegava lá. Seja treinador esportivo, seja o que fosse. O indivíduo estava de calção e camiseta. Como é que denominava ele? Professor de educação física. Era uma profissão de senso comum, né? Não tinha formação nenhuma, não tinha nada, mas ele estava lá na qualidade de. Isso já é toda uma categoria, né? Não, e se ele cometesse um erro qualquer, um dano qualquer, a quem seria atribuir isso? Não ao Joaquim que estava ali, mas ao profissional de educação física. Essa é uma coisa que profundamente me incomodava. Né? Eu disse, bom, agora com a regulamentação da profissão resolveu tudo? Não resolveu nada. Agora começa... Essa foi a primeira questão, eu me lembro disso perfeitamente. Tinham 2 colegas nossos que estavam lá no congresso. Pô, Jorge, agora está tudo legal, né? Não. Agora está tudo juridicamente legal. Mas agora é que vai começar a briga. Tem que resolver os problemas. Agora é que nós temos que começar a mostrar para a sociedade quem nós somos. Agora é que nós temos que construir todo esse processo. Agora é que nós temos que dar essa formação ética toda. Fazer realmente o sistema ser reconhecido. Professor, e aí eu quero pegar nessa parte. Eu acho que nada mais justo, né, à época, esse seu pensamento que o senhor traz para a gente que está assistindo, desse pensamento no todo, no pensamento, na empatia mesmo, né? A empatia como um todo. Não só por isso, o senhor vem como primeiro presidente do Conselho Federal. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que foi isso, né? Criar do nada todo um sistema nacional. Na verdade ali é uma questão, volto a dizer, eu tive muita felicidade, porque na minha trajetória profissional eu tive diversidade de trabalhos. Né? Eu trabalhei como assessor de educação física, eu trabalhei no Tribunal de Contas, eu trabalhei como secretário, como assistente de secretário de esporte, como assessor de secretário de esporte. Então eu tive uma diversidade de situações que me permitiam poder, não vou dizer conduzir, mas auxiliar a trazer as pessoas para esse tipo de trabalho. Óbvio que depois daquele trabalho todo, na hora que juntamos lá os 18, Jorge, você praticamente naturalmente, sim, né? Seriam 2 anos agora, só. A liderança ela veio sendo construída. Mas uma coisa que nós fizemos ali foi muito importante. Eu acho que foi, como você diz, procurei sempre ter essa visão associativa e plural. Para mim tinha que ser tudo Brasil, já não podia ser mais Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi onde começou? Foi no Rio de Janeiro foi onde nós fizemos? Foi. A Sprint foi a primeira revista onde nós trabalhamos no negócio? Foi. Mas tipo assim, foi o berço, foi o processo, mas não podia ficar restrito a um único lugar. Quando saiu a regulamentação, que estava lá na lei, que tinha que as associações elegerem os primeiros 18, e agora, quem é que nós vamos escolher? Mas praticamente ficou só Rio e São Paulo, vamos escolher só daqui? Não. Aí nós
Legal. Tratamos de fazer um grupo de 18, e aí foi muito interessante, um grupo de 18 do Brasil inteiro, e aí totalmente mesclados. Nós tínhamos 4 doutores, nós tínhamos 3 professores de escola, só de escola, nós tínhamos donos de academia, nós tínhamos jornalista, nós tínhamos um vereador. Ou seja, fizemos 18, realmente se fortalecer como 18 cabeças totalmente diferentes. Imagino como deveria Até que ser. na primeira reunião o pessoal se olhava assim, que não se conhecia, né? Sim. A maioria não se conhecia, né? Foi assim, centralizei um pouco a escolha, mas foi aquela, onde é que tem, onde é que é, quem trabalhou aqui, quem trabalhou ali e tal, e juntamos. A primeira reunião foi aquela, bom, e agora, como é que vai ser o doutor como professor de escola lá? Isso foi a coisa mais sensata que nós fizemos. Porque na construção do estatuto, porque aí você tinha que construir estatuto, Sim. construir código de ética, construir código processual de ética, construir todas as resoluções, estabelecer critérios de como vão ser criados os CREFs, conseguir recursos para começar a trabalhar. Primeiro, os 18 toparam de imediato bancar suas viagens, bancar sua estadia, bancar sua alimentação. Não tinha nada. Então, primeira coisa, vamos reunir? Vamos. Todo mundo vai ter que bancar? Vamos. Todo mundo topa, todo mundo topou, cada um se virou, enfim. Corremos atrás, reunião mensal, 3 dias, e eram 3 dias intensos, reunião, discussão para, né, construir todo esse processo e encontrar os caminhos, né? E isso foi muito rico, porque aí o professor aqui cresceu, né? O doutor saiu um pouco daquele patamar dele de ser só doutor, sim. Continuou sendo doutor, sim, mas sabendo que aqui não adiantava trabalhar como se estivesse naquele academicismo. Nós estamos trabalhando de profissão. Então, trouxemos com todos para dizer o seguinte, olha aqui, ó, aqui todos estamos brigando pela profissão. Não importa se você é proprietário de academia, se você é jornalista, se você é sindicalista, nós abraçamos, né? Isso aqui. Isso foi sensacional, funcionou maravilhosamente bem. E aí nós criamos o primeiro critério, e foi lindo, o pessoal correndo atrás, vamos arranjar, vamos fazer uma taxa de R$60 para inscrição para o CONFEF, para o Conselho Federal, para que a gente pudesse dar o início, e os conselhos federais vamos criar da seguinte forma, vamos fazer uma competição. Os estados que primeiro trouxerem os 2.000 profissionais registrados, a gente cria o CREF. Porque naquela ocasião eu tinha conversado com o presidente do Fisioterapia, que era muito amigo meu, e ele dizia o seguinte para mim, Jorge, conselho, né? Uhum. Só te dou um conselho. Não crie nenhum conselho que não seja autossustentável. Isso foi um aprendizado sensacional, quer dizer, não faça 28 CREFs, 27 CREFs, porque tem 27 estados. Porque senão ia cair no federal, né? Crie os CREFs quando tiverem e as outras serão seccionais e vai desmembrando. Entendi. Então foi um princípio que nós estabelecemos que sinceramente foi um marco maravilhoso, sensacional para nós. Por quê? Porque nós criamos esses R$60 em 1998, 99, final de 98, né? Porque nós fomos eleitos em 8 de novembro de 98. Então, em 99, todos os estados correram atrás para arranjar os R$60 e foi sensacional, porque 4 estados conseguiram, independentemente, fazer os seus 2.000, aí criaram o CREF 1 foi o primeiro, o CREF 2 Rio Grande do Sul o segundo, o CREF 3 Santa Catarina o terceiro, o CREF 4 São Paulo o quarto, e os outros CREF, o que nós fizemos? Juntamos em 2 bolos. Aí ficou, você imagina, um CREF que era toda a região norte e nordeste, todos os estados da região norte era um CREF. Né? E o outro ficou aqui, Minas Gerais com Paraná, com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, enfim, uma mistura ali. Bacana. Por quê? Aí todos nós... Na verdade, o crescimento ele é gradativo, né? Se você já cria e quebra, é muito pior do que crescer gradativamente. Estávamos todos envolvidos na causa de românticos. Sim. Essa é uma palavra fantástica. Éramos todos românticos, né? Fazíamos aquilo por amor à causa mesmo. O pessoal
Você imagina uma pessoa sem dinheiro nenhum correndo atrás, professor, me dá aqui R$60, assina aqui a ficha. Não, eu imagino no Nordeste, todos os estados sem verba, correndo atrás. Vão. Todo mundo fez isso. Bom, aí a coisa foi crescendo, um amadurecimento, todos nós fomos amadurecendo. Tivemos aquele critério primeiro dos 2000, né? 2, 3 anos depois nós mudamos o critério, porque nós percebemos que alguns profissionais ou se aposentavam ou deixavam de pagar, e aí não podia mais ser um critério de 2000. Nós estabelecemos um critério de sustentabilidade. Então, cada estado que queria se desmembrar, né, mostrava que o recurso que ele recebe é suficiente e desmembra. E aí fomos desmembrando. Para ter uma saúde de funcionamento, né? E aí fomos desmembrando aos poucos, né? Sempre um pouco de discussão, um pouco de briga, porque cada estado queria... Construção! Todo estado queria, não, eu quero ser, Jorge, você está me atrapalhando, a diretoria não está deixando, não é isso, não é que não está deixando, é que tem um processo de construção, tem que acontecer, tem que ser, e sempre justificando, né? 3 questões aqui são fundamentais no meu ponto de vista: causa, romantismo, o primeiro, princípio, estabelecemos os princípios e não abrimos mão deles, ninguém abriu mão, todo mundo estava alinhado naquilo e estávamos juntos. E terceiro, de que a gente tem que estar junto no processo. Unidade, diversidade tem, diferenças tem, mas é unidade. Coletiva, né? E isso foi realmente acontecendo. Tanto é que nós fizemos 21 anos com 21 CREFs criados. Então, tipo assim, tenho certeza que todos nós ali ficamos muito, não só entusiasmados, mas muito satisfeitos por perceber que tinha discussão, tinha briga, óbvio, né? Tinha diferenças, tinha oposições internas, mas ainda naquele momento as oposições eram muito mais de ideias, de processo administrativo do que de pessoas. Uhum. Eu creio que esse foi um momento assim, importante, dizer assim, não, alguns faziam algumas coisas um pouco independentes, alguns desviavam algumas coisas, não recursos, desviavam um pouco nos processos, mas todos estávamos imbuídos no seguinte sentido: nós temos que defender a profissão. A profissão está em primeiro lugar. Macro, né, que estava em profissão está em primeiro lugar. Podemos brigar? Posso brigar contigo? Posso. Mas vem cá, se ameaçar a profissão, vamos juntos e vamos trabalhar juntos nesse mesmo processo. Vamos de juntos. Entendeu? E aí, presidente, o senhor ficou 22 anos. 22 anos. 22 anos. Como é que o senhor pode fazer um balanço desse? Porque a gente vai falar agora, para daqui a pouco a gente chega que teve um novo momento aí de regulamentação há pouco tempo, né? Como é que o senhor faz um balanço dessa sua gestão, desses 22 anos de evoluções, de avanços e de, a gente pode dizer, de maturação, né? Eu digo assim, muito feliz, muito satisfeito, não só por mim, mas por ter construído essa unidade coletiva, por ter tido a visão, a graça divina, seja o nome que queira dar, de não deixar a coisa ser regionalizada, de realmente, desde o início, entender que nós estamos falando de Brasil. Desde o início, entender que nós estamos falando de diferenças regionais. Né? Não dava para tratar São Paulo, Rio de Janeiro, como você trataria Amazonas e Acre. São situações diferenciadas. Totalmente diferenciadas, né? Culturalmente, financeiramente. Mas o profissional é o mesmo. Mas o profissional é o mesmo. O serviço é o mesmo. Entendeu? O profissional é o mesmo. A atuação, a intervenção dele é a mesma, não muda. A intervenção dele no Rio de Janeiro será a mesma lá no Acre. Seja em academia, seja em hospital, seja em treinamento esportivo, é igual. Então, não tem mudança. A gente tinha que manter essa firmeza de que, olha, pessoal, tudo bem, a gente pode entender que tem diferenças administrativas lá, diferenças políticas, mas a profissão é a mesma. E nós temos que dar o mesmo tratamento. Uma das questões que nós agimos com muita parcimônia, muita firmeza, foi no sentido de não sustentar nenhum CREF. Desde o primeiro início, o senhor já tinha isso. Agora, tem uma diferença, de novo, regional. A região sul e sudeste vai ser sempre rica. Não porque eles trabalhem mais, mas veja, 75% dos profissionais de educação física, 75% dos cursos de educação física estão centrados aonde? Região sul e sudeste. Então, é algo óbvio, né? São estados em que você não precisa trabalhar muito, vai registrar sempre. Porque todo ano vai sair profissional e vai se registrar. Já a região norte-nordeste, naquela ocasião, era um curso por estado.
Hoje melhorou, mas naquela ocasião era um para o Estado. Então, as pessoas lá, para conseguirem ter o CREF, era só para sustentabilidade. Para desenvolvimento não tinha. E nós criamos uma outra questão. Logo de início, em 2010, ok, vamos fazer um trabalho de desenvolvimento da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Não era só criação, né? Não pode sustentar. Mexer em sustentabilidade não pode. Se algum CREF tivesse naquela ocasião qualquer dificuldade de sustentabilidade, provavelmente nós teríamos intervindo. Nós não dávamos nenhum auxílio de desenvolvimento. Mas para desenvolvimento precisava, para fazer uma sede, para comprar um carro, para ajudar na fiscalização, para desenvolver o processo lá, para tudo ser um pouco mais nivelado. Sim, sim. Né? Equidade, né? Você precisa ter esse espírito associativo, você precisa ter esse espírito de nacionalidade e precisa estar muito envolvido nessa questão do princípio. Né? Então nós conseguimos fazer isso, claro que com embate, com alguns, né, eu acho que não tem que dar dinheiro, bom, se dá para lá tem que dar para cá também, mas você não precisa, o outro lá que precisa, enfim, são embates normais. De alguns sentimentos pessoais para pensar na educação física. São situações normais, né, dentro de um processo macro desse, né, hoje mais de quase 600 mil profissionais registrados, então tem muito jogo de vaidade, tem muito jogo de interesses pessoais e tal, mas a minha satisfação nessa ideia é o seguinte: com tudo isso, nós conseguimos manter a unidade, nós conseguimos manter o princípio e nós conseguimos fazer com que o Conselho, não o Conselho Federal nem o Conselho Regional, o sistema Conselho seja muito respeitado no Congresso Nacional. No Congresso Nacional ele é muito respeitado, no Executivo é muito respeitado, junto aos outros conselhos é muito respeitado, e a sociedade hoje já reconhece o profissional de educação física como aquele profissional da área da saúde, responsável pelo processo educacional, responsável pelo processo de desenvolvimento. Vamos falar assim, quando eu falo em problema de obesidade, não, procuro o profissional de educação. Quando eu falo em problema de sedentarismo, tem que chamar o profissional de educação física. Colocamos o profissional de educação física no SUS, colocamos o profissional de educação física na CBO. E se a gente for analisar... E até porque na pandemia nunca se falou tanto da importância do combate ao sedentarismo e da atividade física. Né? Sim, mas para chegar lá, teve todo esse trabalho lá atrás, de inserir o profissional de educação física na CBO, de inserir o profissional de educação física no SUS, de fazer com que o profissional fosse reconhecido pelo Ministério, pelo Conselho Nacional de Saúde, mudança de currículo no sentido de que realmente a profissão, a formação esteja também vinculada a esse conhecimento nessas novas questões onde o profissional trabalha. Quer dizer, seria uma lista assim, enorme, que nós vamos ficar falando muito tempo, mas o que eu digo assim, foram conquistas paulatinas, passo a passo. Eu brinco sempre com as pessoas, como é que você ganha uma maratona? Dando o primeiro passo. Para chegar aos 25 anos, foram exatamente esses passos a passo. Teve entraves, teve discussão, teve como na vida. O processo. Como na vida. Eu acho que a vida inteira você tem amizade, você tem casamento e nem por isso deixa de ter desavenças. Mas quando você tem um foco, quando você tem uma meta, quando você tem uma bandeira, você tem uma causa, aquela causa é o principal. E todos nós estamos envolvidos nisso. Então, eu acredito que chegamos aos 25 comemorando, chegamos aos 22 saindo, comemorando, não só o fato de uma ou outra pessoa ter feito, mas o fato de nós termos conseguido coletivamente envolver a todos nesse processo. Ainda tem até hoje oposições de pessoas que ainda acreditam que a educação física deve ser só licenciatura, só escola. Continua, teve isso há pouco tempo. Continua existindo. Se você for analisar as 3 conferências nacionais de esporte, nós tínhamos que ir lá brigar, né? Se fosse contar aqui essa história, outra história, nós temos lá brigar para conseguir consolidar o profissional de educação física. Por quê? Uma das questões que eu brigava muito, e ainda continuo brigando hoje, né? Que as pessoas falam muito atividade física. As pessoas falam muito exercício físico. Toda vez que você fala em sedentarismo, você ouve governo, jornal, todo mundo falar em quê? Exercício físico. Mas não ouve falar no profissional de educação física. Verdade. Ou seja, é atividade física pela atividade física que vai contribuir para aquilo? Não é.
Ah, é o esporte que promove a saúde? Não é. É o esporte que promove a profissão? Não é. Esse é um discurso que eu vinha fazendo e continuo fazendo e vou continuar fazendo a vida inteira. O esporte é uma ferramenta. O esporte o esporte não é um fim em si mesmo. Tanto é que nós conseguimos mudar a Carta Internacional de Educação Física, que antes da revisão agora de 2015, ela falava em esporte é saúde. Esporte é formação. Esporte tira a criança da droga. Agora não. Esporte pode ser saúde. Legal. Esporte pode tirar a criança da droga. Legal. Por quê? Por que ele pode? Porque se tiver o agente que se vale do esporte, então realmente você vai conseguir fazer um processo educativo, um processo formativo. Não é o fazer por fazer, né? Não é a atividade. Sim. É quem se vale dela. Perfeito. Isso quem falava muito bem é tanto Mandala quanto o Pierre de Coubertin. E do esporte é aquilo que a gente faz dele. Ou seja, se você faz do esporte uma coisa ruim, vai ser ruim. Agora, o profissional de educação física não tem esse direito. E esta foi uma das discussões que eu mais fazia. O pessoal dizia, não, mas você vai... O senhor me garante que o profissional de educação física não vai cometer erros, não vai cometer com qualquer profissão. Exato. Agora, eu dou uma vantagem. E nós tivemos uma discussão dessa uma vez na Câmara. Um acidente fatal com uma atividade de capoeira. As pessoas foram à Câmara, os pais foram à Câmara e o pai queria que aquela pessoa não trabalhasse mais. Eu disse, mas não posso. Como é que eu posso proibir a pessoa de trabalhar? Se ele não for condenado, ele vai continuar trabalhando. Aí é que eu me valia disso. Eu digo, pois é, mas se nós tivermos a profissão, e é isso que nós fazemos hoje, se o profissional cometer uma falha dessas, nós caçamos o diploma e ele não trabalha mais. Aí você tem ferramenta para isso, né? Agora, com certeza, o profissional de educação física, com a formação, tendo o conselho, tendo o processo ético, tendo a fiscalização, ele sabendo, no nosso país é tudo fiscalizado, né? Só deu certo o cinto de segurança, depois começamos a cobrar, né? Se bem que todo mundo sabia que era importante, mas hoje todo mundo usa. Mesma coisa com atividade física e com esporte. Precisa do profissional de educação física, precisa do agente. E esse agente tem que ser o profissional de educação física, porque ele é que dá essa segurança, ele é que dá essa qualidade. Você diminui os riscos, né? Porque você tem um conhecimento técnico. Ó, a gente está começando aí para o final, mas tem um assunto importante que eu preciso que o senhor comente. Bom, o senhor lutou por 28 anos sem ser presidente, sem inclusive ter sistema, né? E aí em 2022 o senhor já não estava na presidência, mas veio um outro momento que eu queria que o senhor comentasse para a gente. Como é que foi esse momento que aconteceu? Eu vou dizer o seguinte, eu tenho feito essa comparação, tá? Comparação com criança. A minha fase foi uma fase até a adolescência. Hoje nós estamos vivendo a adolescência. O que é adolescência? É o período da aborrecência. Então, é o período em que hoje tem dinheiro, hoje ser conselheiro é status, hoje é interessante. Você imagina se há 25 anos atrás alguém queria ser presidente? Não tinha dinheiro, não tinha estado, não tinha lá um colégio, eu acho. Né? Hoje não, hoje é status. Você ser presidente é status. Hoje você ser conselheiro é status. Não é status só para a profissão, é um status e trampolim para muitas outras coisas. Felizmente, muitos profissionais nossos hoje, inclusive por terem exercido a profissão de conselheiros, estão galgando outros espaços e maravilhoso. Eu espero que todos eles sejam parlamentares, sejam secretários, sejam tudo, porque vão poder alavancar cada vez mais a nossa profissão. Mas isso tem que ser de uma forma diferenciada. Eu entendo da seguinte maneira: eu não admito você ir para o conselho, ser presidente com a intenção de. Eu admito você ser presidente, se eu hoje fosse eleito, seja lá o que for, não vou me incomodar em nada. Trabalhei 22 anos, atuei 22 anos sem nenhuma intenção. Se eu tivesse reconhecimento, ok, vejo problema nenhum. Diferente se eu tivesse vindo aqui, senão eu estou fazendo isso aqui para ser deputado. Bom, aí eu acho que aí está o erro. Então, o que eu condeno é isto: as pessoas buscarem esse status, né, para outras projeções, sejam projeções acadêmicas, sejam projeções financeiras, sejam projeções de secretário, seja lá o que for. Eu aplaudo que você esteja trabalhando lá e, por reconhecimento, você galgue outros espaços. Estou junto.
Agora, infelizmente... Pode ser consequência, não objetivo, né? Isso acontece, infelizmente, você me perguntou de 22 anos depois, isso é a realidade, é o fato da adolescência. Você está ali naquele momento de transição, disputa de poder, interesses outros, interesses individuais. Eu discordo do que você faz, só que agora não estou mais discordando do que está sendo feito, estou discordando da pessoa, estou indo contra pessoas. Fica pessoal, né? E não impessoal. E aí você não prejudica, o que está acontecendo? Prejudica a profissão. Né? Volto a repetir, eu brigar com você, depois não brigar pela profissão, tudo bem. Agora, quando você começa a disputar um com o outro, foi o que aconteceu agora. Perdemos vários espaços, porque alguns CREFs foram fazer umas solicitações e o CONFEF outras. Então você acaba gerando o quê? No parlamentar e no executivo? Divergências. Se tem divergências, automaticamente você está prejudicando quem? Você está prejudicando o outro? Não, você está prejudicando a profissão. Esse é bem maior, né? Esse macro é que eu considero como tendo sido a minha grande conquista. Minha grande satisfação, minha grande alegria é dizer isso. Muita discussão, muita briga, muito não sei o quê, mas estávamos todos juntos, interessados por construir, por reconhecer, por valorizar a profissão. Perfeito. Né? Continua. Não estou querendo dizer, vejam, não estou dizendo aqui que não esteja acabando isso. Você me fez uma pergunta, eu estou só dizendo o seguinte. Sim, não quero esconder aqui, não quero passar peneira no sol, né? Sim, hoje, esse tipo de situação, de algumas divergências, no meu entendimento, né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas no meu entendimento isso poderá ser resolvido o ano que vem com a eleição. Né? Porque vai ter uma nova eleição ano que vem. A lei, houve uma mudança, e aí eu quero dizer que eu regulamentei a profissão 2 vezes. Né? Só para história, não sei se ainda vai dar tempo, mas a história é assim. Na primeira vez, quando eu trabalhei junto com os deputados para fazer acontecer, e na segunda vez agora, quando houve a ADIM, a ação de constitucionalidade por vício de iniciativa, que ficou 15 anos tramitando no Supremo Tribunal Federal, quando chegou em 2020, o ministro Fux resolveu dar um voto de inconstitucionalidade. Para a Lei 9696. Ou seja, não existe a regulamentação da profissão. Tudo bom. Só que ele fez uma diferença, né? Porque era complicado você dizer não existe, depois de 21 CREFs criados, 600 mil profissionais, patrimônio, não dá para você dizer, olha, acaba com isso, não é assim. Né? Então, o que ele fez inteligentemente? Botou no voto dele, que é inconstitucional, mas tem 2 anos para adequar a regulamentação, ou seja, trazer um projeto do executivo para isso. Bom, assim que saiu o voto dele, a primeira providência que eu fiz, não vou esperar mais nada, ainda não tinha nem acabado os votos dos outros, né? Provavelmente sempre acompanho o relator. Eu fui ao Evandro Roman, que é um deputado federal, um colega nosso, né? Mestre em educação, doutor em educação física, inclusive, e que tinha muita relação com o Jair Bolsonaro. Ele disse, Evandro, vamos fazer o seguinte, pega esse projeto de lei aqui, conversa com o Jair Bolsonaro, para que ele apresente o mesmo projeto de lei. Mudei só uma vírgula no artigo 3º, que é um problema nosso lá, onde fala competência, tinha que ser competência exclusiva, insere isso aqui e fala. Bom, como ele tinha essa relação, realmente ele fez, foi feito um vídeo em 2020 dele com o Jair Bolsonaro apresentando. Claro que não saiu nada daquilo que nós entregamos. Da mesma forma como foi na primeira. Claro, mas saiu melhor. Saiu melhor, confesso que saiu melhor. Talvez não exatamente o que nós queríamos, mas saiu muito mais robusta, né? A Lei 14.386, que consolida, para as pessoas entenderem. Não mudou a Lei 9.096. Sim. Lei 9.096 continua sendo a Lei 9.096 da regulamentação. Ela tem hoje um adendo por lei a ela. Sim. Então, o que vale a Lei 9.096, né? Que está ali hoje mais robusta e tem algumas mudanças ali dentro da lei que poderão fazer, aí vai depender dos conselheiros federais, que são os que vão votar, elaborar o próximo regimento eleitoral, vai depender deles fazerem um regimento eleitoral que
amadureça esse processo e que evite no futuro o que nós estamos vivendo nesse momento. Não é ruim, é traumático, não é agradável, né? Mas eu digo sempre o seguinte, os chineses dizem que não existe crise, né? Existem as oportunidades. Então, a crise é uma oportunidade. Então, eu sou muito dessa filosofia também. Se nós estamos vivendo um momento de crise, é um momento de oportunidade futura, que eu acredito que realmente venha a fazer, porque os profissionais têm interesse nisso. É lógico, fica falhando duas questões aqui, né? A primeira é o próprio envolvimento dos profissionais. Os profissionais ainda continuam muito afastados, né, da sua profissão. Isso não é só na educação física, não. Né? De uma forma geral. De um modo geral, a nossa sociedade não está acostumada a isso. Eu brinco muito com questão de condomínio, né? As pessoas, você faz uma assessoria. Eu sei que eu fui síndico, né? Aí uma vez eu marquei uma assembleia e informei 100% de aumento de taxa condominial. Não adiantou nada, continuamos vendo os 15% que vinham e está tudo bem, obrigado. Ou seja, o pessoal assim, eu paguei para você, agora você que se vire. Então, tem muito isso do profissional. Eu estou pagando o conselho está legal, está bom, e não acompanha o que está acontecendo, até para contribuir, para trazer alguma... Mas, volto a repetir, isso é amadurecimento, eu entendo que algum dia, em algum momento, isso possa vir a acontecer, esse maior envolvimento dos profissionais. A outra questão de categoria, né? Nós precisamos nos enraizar como categoria. Eu penso que, assim que eu saí, ou já antes de sair, eu comecei a levantar muito essa lebre. Pessoal, nós precisamos ser categoria profissional. O que quer dizer isso? Todos nós temos que primeiro ser profissional de educação física. Essa é uma questão que é fundamental. Eu encontro com um profissional de educação física, ele me dá um cartão. Personal trainer, zumba, yoga. Mas vem cá, mas você não é profissional de educação? Não, mas eu sou você é especialista nisso, legal, mas você é o quê? É a identificação. Então, você se identificar esta questão de categoria é fundamental para que as pessoas digam, eu sou profissional, não, posso ser especialista em saúde pública, posso ser especialista em política pública, posso ser especialista em marketing, posso ser especialista em coach, o que você quiser. Mas primeiro eu sou profissional de educação física. Aí eu sou especialista aqui embaixo no que quiser. Sim. Ou no que você for, desculpa, o que quiser não, porque tem que ter uma formação para isso, né? Mas esta questão de primeiro ser profissional de educação física. E não, porque é aquela questão do modismo, né? Mais importante eu dizer que eu sou zumba do que eu dizer que eu sou profissional de educação física. Eu sou personal trainer. Né? Tá bem, volto a repetir, é um momento social, é um momento da sociedade, mas temos que trabalhar isso, temos que envolver os profissionais, envolver as faculdades, enfim, fazer com que as pessoas percebam que é muito importante essa questão da categoria profissional, que ela tem peso no executivo, tem peso no legislativo. Quando você precisa valorizar a profissão, fazer com que ela seja não só reconhecida, mas inserida em todos os contextos das saúdes públicas, efetivamente você tem que ter a categoria junto nesse processo. Então, respondendo a sua pergunta é o seguinte, 22 anos, a minha satisfação é termos conseguido realmente trabalhar nessa unidade nacional, nesse romantismo. O romantismo acabou, sim, acabou, é normal que acabasse. Passa aquele momento... A paixão acabou, mas o amor continua. Maravilha, perfeito, bem colocado, muito bem colocado. Então, vamos passar por esse momento aqui agora e vamos entrar na fase adulta, na qual realmente, cada vez mais, os profissionais vão estar perceptivos ou percebendo a importância deles estarem envolvidos nesse processo, né? Deles serem categoria profissional, e aí sim os conselhos vão trabalhar cada vez mais integradamente. A nova lei traz uma... A nova lei não, a lei 9696 agora traz uma dinâmica um pouco diferenciada, porque ela dá um pouco mais de autonomia aos CREFs, aos conselhos regionais, que eu acho que é importante, porque é onde o profissional de educação física está inserido, né? Ele está muito no conjunto com os profissionais de educação física. O Conselho Federal está um pouco distante para ele, e o Conselho Federal é aquela instância que trabalha as questões macro. Sim. Trabalha as questões no federal, trabalha as questões na política, trabalha as questões de resoluções para a uniformidade de todo o processo. Então isso fica muito
mais integrado, agora legalmente. E isso, evidentemente, precisa desse momento agora de transição para que depois possa ser definitivamente implementado. O que fica é a satisfação mesmo de nós podemos dizer, pessoal, vocês vão sair da faculdade, vocês têm uma profissão. Colegas profissionais, vocês hoje estão trabalhando, vocês têm uma profissão institucionalizada, uma profissão juridicamente estável, felizmente sem nenhum problema maior institucional, né? E todos nós percebendo que cada vez mais o profissional de educação física é fundamental e essencial. Você falou bem da questão da pandemia, mas agora, fora da pandemia, se você pega as pessoas de idosos, nós estamos ficando cada vez mais idosos, o que mais esses idosos precisam? É atividade física, é autonomia. A autonomia vai conseguir como? Através da atividade física. Mas não é atividade física depois que ele chega aos 70, é atividade física lá atrás, para mostrar para ele, integrar ele, conscientizar ele da importância de que, olha, se hoje está com 30, continua fazendo, incorpora isso na sua vida, como alimentar, como ir ao banheiro, porque lá aos 70 você vai precisar disso. Então, são essas questões da profissão que nos dá a satisfação de dizer o seguinte, olha, construímos realmente uma profissão, consolidamos realmente uma profissão. As brigas internas, as discussões institucionais são outras coisas, é outra história. Pega muito pouca gente. É muito pequeno perto do tamanho que a profissão. A profissão pega a população toda. A profissão pega todo mundo. A profissão atinge a todos. E o profissional de educação física são 600 mil. É um mundo. Nós somos hoje o 4º ou 5º conselho desses constituídos. O conselho há mais de 50 anos não chegaram aos 600 mil que nós temos hoje. Então nós somos realmente uma potência, não só institucional, mas nós somos uma potência na área educacional e na área da saúde. Nós somos fundamentais e essenciais. Essa é a grande satisfação que eu digo a você. 25 anos muito bem comemorados, vividos e satisfeitos. Professor, muito obrigado. Sem palavras para agradecer, não só por esse espaço, por esse bate-papo, que todos puderam acompanhar um pouco da história, mas por tudo que o senhor fez pela educação física. Então, comemorarei. 25 anos. Muito obrigado por tudo. E com vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá.